nome é Karina Troncos e eu sou aluna de Engenharia de Computação da PUC-Rio. E hoje eu vou falar um pouco sobre UI Dynamics. E nós vamos explorar um pouco os conceitos de colisão, gravidade e comportamento. Antes de começarmos, eu gostaria de ressaltar que o UI Dynamics não é recomendado para fazer jogos completos. Ele é apenas uma ferramenta de física para o UIKit, para que você integre física nas interfaces com o usuário. Caso você deseje desenvolver um jogo, é recomendado que você use o Sprite Kit, que é para realizar jogos 2D, que também apresenta essas ferramentas de física. E eu desejo a vocês um bom vídeo. A gente quer que nesse joguinho simples, a gente clique na tela, o Mario pule, colida com bloquinho e que saia moeda. E é isso que nós vamos aprender hoje. A gente vai criar um Single View Application, vou chamar de Mario Dynamics, Swift e Universal. Criei. E o que eu vou vir aqui, eu vou mexer nessa View Controller. A coisa que eu fiz aqui foi adicionar no Assets as imagens que a gente vai usar no projeto, mas eu vou deixar um link ali embaixo no vídeo para você baixar essas imagens. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vão ser declarar as variáveis que a gente vai usar. E de cada objeto que vai aparecer na tela. E como todos são imagens, todos são do tipo UIImageView. O Mario, o chão, o bloco e a moeda. E nós vamos agora definir a posição desses objetos. Primeiro, eu botei View.BackgroundColor para adicionar uma cor ao fundo da tela. E eu usei um RGB aqui que o fundo vai ficar meio azul, como se fosse o céu. Então, aqui, Floor, que é do tipo UIImageView, eu defini o X, o Y, a largura e a altura deles. A posição que eles vão ficar na tela. Eu dividi por esses números justamente para ficarem certinhos na tela, mas foi um cálculo que eu fiz antes. Aqui a gente está adicionando as imagens. A gente quer que o Mario.image seja esse Mario normal. O que eu fiz? Eu usei esse Image Literal, clico e ele aparece tudo que tem no meu Assets que a gente colocou. E eu quero que seja o Mario normal. Eu fiz a mesma coisa para o chão, para o bloco e para a moeda. E eu disse que a escala que eu quero para o Mario é esse Aspect Fit para ficar certinho na tela. E eu usei essa função addSubView para justamente adicionar eles na tela. E no final esse coin is hidden true, porque a função view de load é chamada quando a tela é carregada, e a gente quer que quando a tela seja carregada, que a moeda não apareça, que ela só apareça quando o Mario se chocar com um bloco. Então, por enquanto, ela vai ficar escondida. O que nós vamos fazer agora? A gente vai declarar as variáveis de gravidade, colisão e comportamento. Aqui um VarAnimator do tipo UI Dynamic Animator, a gravidade do tipo UI Gravity Behavior, a colisão do tipo UI Collision Behavior e esse behavior do tipo UI Push Behavior. Que vai ser, esse behavior vai ser o comportamento do Mario. O que nós vamos definir agora vai ser, a gente quer que quando a gente clique na tela, que o Mario pule, colida com o bloquinho e que a moedinha apareça. Então, nós vamos definir primeiro esse tap, quando você clicar na tela. Mas, antes da gente fazer isso, você viu que ele está reclamando. A gente precisa entrar em conformidade com o protocolo desse Gesture Recognizer, que é de movimento, de gesto, que no caso vai ser a gente dar um tap na tela. Então, a gente vai utilizar essa extensão UI Gesture Recognizer Delegate, para a gente poder usar esse UI Tap Gesture Recognizer. A gente criou esse let, em que o target é a própria tela, e que a ação vai ser essa função touchscreen que a gente ainda não escreveu. Por isso que ele está reclamando. E a gente aqui botou tapGesture.delegateSelf, que está em conformidade com esse delegate. E a gente está adicionando esse Gesture Recognizer na view, na tela.
O que nós vamos adicionar agora vai ser a gravidade e a colisão. Então, a gravidade. Como a gente botou ali em cima, a gravity é do tipo UI Gravity Behavior. E o items vão ser os itens que vão sofrer o efeito da gravidade. E no caso vai ser o mar. A gente quer que quando ele salte, ele não continue flutuando por aí. A gente quer que ele volte para o chão. E a gente também definiu o animator do tipo UI Dynamic Animator, que reference view vai ser a própria view, a própria tela. Então, a gente usa animator.addBehaviorGravity. A gente está adicionando na tela o comportamento da gravidade. E a gente vai fazer a mesma coisa com a colisão, que nem a gente fez ali em cima, UI Collision Behavior, e o item que vai sofrer o efeito da colisão vai ser o Mario. Mas você vai me dizer, e o chão? E o bloco? Então, a gente não vai adicionar ele como itens que vão sofrer colisão, a gente vai adicionar eles como boundaries, como limites. Então, a gente está adicionando boundary do tipo floor, do tipo chão, que nem a gente definiu aqui em cima. E a gente está usando o frame dele para checar se a colisão ocorreu. E a mesma coisa a gente vai fazer com o bloquinho. E a gente chama esse Translate Reference Bounds into Boundary to True, que significa que ele vai ser verdadeiro se existirem esses limites, se existem esses boundaries, de acordo com o sistema de referências, e que no caso é verdadeiro. E ele está reclamando aqui do Collision Delegates, que a gente ainda não botou em conformidade com o Delegate, com o protocolo. E a gente está adicionando no Animator, na tela, o comportamento de colisão. O que nós vamos fazer agora vai ser adicionar essa função de touch, que é chamada aqui em cima. Quando você clica na tela, ela chama essa função touchscreen. Então, a gente quer que quando clica na tela, a imagem do Mario mude do Mario normal para o Mario pulando. E o comportamento, que é do UI Push Behavior, quem vai ter um comportamento vai ser o Mario, a gente quer que ele pule. E existem dois tipos de modos que podem ocorrer. Tem o modo contínuo e o modo instantâneo. A gente quer que seja instantâneo nesse caso. A gente está dizendo que esse comportamento está ativo e a gente deu magnitude 1, que essa é a magnitude do vetor força para poder acontecer esse comportamento. A gente usa também esse push direction, que significa para onde a gente quer que ele se mova. No caso, a gente quer que ele pule, então o x continua 0 e o y a gente coloca como 3, para ele subir 3 unidades para cima. E Animator Add Behavior. Behavior, a gente está adicionando esse comportamento à tela. A última coisa que falta, que ele está reclamando aqui, é definir a colisão. A colisão vai ser outra extensão, agora uma extensão do tipo UI Collision Behavior Delegate. E aqui dentro a gente definiu essa função Collision Behavior. Ela funciona assim. Se o identifier for floor, se o Mario colidir com o chão, o que a gente quer que aconteça? A gente quer que a imagem do Mario continue sendo a do Mario normal e que a moeda continue escondida. Já se o identifier for block, se o Mario colidir com um bloco, a gente criou esse let imagem que vai ser a caixa vazia. Então a imagem do bloco, que antes era aquela imagem com um pontinho de interrogação, agora vai ser substituída pela caixa vazia. E a gente quer que a moeda apareça, então o hidden vai ser false. Vou rodar o programa do jeito que ele está, a primeira vez dá certo, só que as outras a moeda continua saindo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável contadora igual a 0, e sempre que ele colidir, a gente vai dizer que count mais igual a 1, e vai ser falso. Se o count for maior do que 2, a gente vai botar self.coin.isHidden igual a true. E agora ele vai rodar certinho. A gente rodando o programa agora, ele colide com um bloquinho, sai a moedinha e se você continuar batendo, ele não sai mais moeda nenhuma. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreva comentários, dúvidas aí embaixo. E é isso, muito obrigada.